No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45, diz o seguinte: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Meus irmãos, entenda que João Marcos relata sobre o feito em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele realiza. Só que algumas partes dessa história nos chama bastante atenção. A primeira delas é no versículo de número 45, quando João Marcos diz que e logo obrigou o seu discípulo a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. João Marcos mostra que os discípulos se submeteram a uma obrigação que Jesus tinha lhes dado. E a palavra de Deus diz que os discípulos entraram no barco e navegaram para o outro lado. Diz a palavra de Deus que os discípulos se encontravam no meio do mar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Jesus ficou em terra. Diz as Escrituras Sagradas também que Jesus viu os discípulos fadigarem a remar, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Entende? Existe uma ordenança, só que os discípulos se fadigavam. Eles estavam cumprindo a ordenança de Jesus. Eles estavam se esforçando para fazer o que Jesus estava lhes ordenando. Quantas das vezes nós se encontramos desta maneira, nos esforçando para cumprir o que o Senhor nos ordenou fazer, mas nos fadigamos. Existe um porém desta fadiga. A palavra de Deus é bem clara em dizer que os discípulos se fadigavam porque o vento lhes era ao contrário. Quantos ventos vêm ao contrário para que nós venhamos
nos fadigar, quantas das vezes o vento sopra para que nós venhamos nos reter, quantas das vezes o vento sopra para que nós venhamos retroceder. Uma certa história é bem clara quando eu ouvi ela, e ela mostra praticamente quase essa história que nós estamos aqui vendo, em termos de esforço para não se deter aos vento contrário. É interessante que um certo policial estava dirigindo e o seu sargento do lado, e na estrada se formou um grande nevoeiro, a ponto de não conseguir enxergar os carros que estavam na frente à distância. E diz as Escrituras Sagradas que o motorista olhou para o sargento e disse: sargento, eu vou parar o carro porque está ficando difícil de dirigir. E o sargento disse: não, continue. E o motorista, obedecendo a ordem do sargento, continuou devagar. Mas chegou um ponto dele não conseguir ver os outros carros muito mais perto, cerca de 5 metros, ele não conseguia ver os carros, e ele ia devagar. Ele olhou para o sargento e disse: sargento, eu vou parar. E o sargento disse: não, continue. E ele continuou. E ia cada vez mais fechando aquele tempo, a ponto de ele não conseguir enxergar muito na sua frente. Mas diz a história que ele saiu do nevoeiro. E quando saiu do nevoeiro, o sargento disse: agora para o carro. Aquele soldado olhou para o sargento assustado e parou o carro. E é interessante que o sargento diz assim: agora desça do carro. E todos os dois desceram do carro. E ele disse: agora olhe para trás. E o que é que você vê? Aí o soldado disse: eu vejo um grande nevoeiro lá atrás. Ele disse: pois é, muitos pararam, muitos estão parados, sem conseguir sair do nevoeiro. Mas nós que continuamos, você que me obedeceu e continuou, você saiu do nevoeiro. Moral da história: não pare porque o vento está ao contrário. Não pare porque o nevoeiro se formou. Não pare porque você não está conseguindo enxergar. Não pare. Continue. Somente siga a ordenância de Jesus. Passe para o outro lado. Vá para o outro lado. Vá até onde Jesus lhe ordenou você ir. Então aqui é bem claro o nosso irmão Marcos em dizer que veio sobre eles um vento ao contrário. O vento ao contrário, ele vem. Muitas das vezes ele vem. E não vem só uma vez, nem duas, nem três, mas vem várias vezes. O que nós entendemos, irmãos, é que o vento ao contrário, ele vem para aqueles que estão no caminho e para aqueles que não estão no caminho. Aqui é bem lícito entendermos que a situação, sabemos que os discípulos aqui, eles estavam cumprindo a ordem de Jesus. O interessante também não é só isso. O interessante também é que diz João Marcos: e vendo que se fadigava a remar. Interessante é que Jesus, ele sabe. Jesus, ele vê. Jesus está vendo a situação que você está passando.
Jesus está vindo. O que está vindo contra você. Jesus está vindo. O que você está fazendo. O esforço que você está tendo. Jesus sabe que você está se esforçando para cumprir o que Ele lhe pediu. Jesus está vendo o vento vindo ao contrário. O interessante é que este vento aqui, ele não foi enviado por Deus. Porque existe situações em nossa vida em que Deus nos aprova, em que Deus nos aperfeiçoa, mas também existem situações em nossas vidas que é o inimigo querendo nos deter para deixar de cumprir o que Deus nos pediu. Interessante que eu até uma vez preguei falando sobre guerras, que existem guerras que são inevitáveis em nossas vidas. E numa dessas guerras eu citei o povo de Israel estando no caminho de Deus. Diz as Escrituras Sagradas que o povo de Israel estava conforme Deus tinha ordenado a eles. Está no caminho que Deus tinha lhes mostrado. O interessante é que diz as Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 8, diz que veio a Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eu falo, numa das minhas mensagens, que o povo de Deus estava no caminho do que Deus tinha lhes sucedido, Deus tinha lhes ordenado. Só que a peleja, ela veio contra o povo de Deus. Amaleque veio contra o povo de Deus. Então, por mais que nós estejamos no caminho, por mais que nós estejamos seguindo as ordenâncias de Deus, sempre vai vir peleja, sempre vai vir ventos ao contrário. Os discípulos aqui estavam obedecendo a Jesus Cristo, eles queriam chegar até Betsaida, porque Jesus tinha ordenado eles a ir para Betsaida. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Nós estamos, meus irmãos, você está no caminho que o Senhor lhe pediu, lhe ordenou. Não se entristeça, não desanime, não desfaleça, achando que você está só, achando que você foi desamparado. Isso não está se sucedendo a primeira vez. Isso não está acontecendo a primeira vez. Isso já aconteceu com o povo de Israel quando foi liberto, aconteceu com os discípulos de Jesus e acontece até os dias de hoje. Acontece. O Senhor está nos vendo, o Senhor está nos observando, Ele está sabendo o nosso esforço, Ele está vendo o vento vir ao contrário. E na hora certa a resposta vai vir. Na hora certa a resposta virá. Na hora certa o nosso Deus fará você obter a vitória. Porque aqui é bem claro em dizer, meus irmãos, que quando, no versículo de número 48, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. É interessante, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem na hora certa.
A resposta de Deus chega na hora certa. Ele nunca tarda, Ele nunca falha e Ele nunca nos desampara. O Senhor não te desampara, o Senhor não me desampara, o Senhor não desampara o seu povo, o Senhor não tarda, Ele está vendo o que está acontecendo na sua e na minha vida, e Ele está vendo que é o inimigo quem está vindo contra o povo dele, contra o povo de Israel. Aimaleque veio e pelejou contra o povo de Israel, mas o que foi que aconteceu? Deus deu vitória através de Josué e através de Moisés, homens que pelejaram pelo povo de Israel, homens que estavam tanto no vale guerreando com a espada, como estavam no monte orando pelo povo de Deus, para que Deus venha lhes dar a vitória. E aqui, meus irmãos, não se fez contrário, não se fez diferente. Jesus Cristo, Ele veio trazer a vitória para o povo de Deus. Jesus Cristo, Ele veio trazer a vitória para os seus discípulos. Jesus não te desamparou. Jesus não desampara os seus. A palavra dele diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, pedindo a Ele ao nosso favor. Jesus está rogando ao Pai ao teu favor. A tua vitória chegou. A batalha que estava vindo sobre a tua vida, a guerra que estava vindo sobre a tua vida, o vento que estava soprando ao contrário, vai cessar, porque Jesus veio até os seus discípulos. O interessante, meus irmãos, é que quando Jesus veio aos discípulos, diz as Escrituras Sagradas, que viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo. Nosso Deus, antes de se apresentar a nós, Ele quer que nós venhamos ter bom ânimo. Nosso Deus, antes de dizer que é Ele quer que nós venhamos ter bom ânimo. Porque o vento que veio ao contrário, que estava soprando ao contrário, não era da parte de Deus. Nós temos que ter discernimento quando é Deus e quando é o inimigo da nossa alma. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus está nos provando. E nem tudo é Deus. Certo que diz as Escrituras Sagradas que não veio provação sobre nós que nós não pudéssemos suportar. Então tudo que vem sobre nós é permissão de Deus, sabemos disso. Então nós podemos suportar. O nosso Deus sabe que você pode suportar o que vem sobre você, o que vem sobre a sua vida. Não se desespere a ponto de entregar o que Deus te deu, a ponto de desfalecer de maneira que não vai mais fazer o que Deus lhe ordenou fazer. Interessante que antes do Senhor se apresentar ao discípulo, Ele diz assim: tende bom ânimo. A palavra de Deus diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Nós temos que crer, irmãos, no Deus que nos chamou. O nosso Deus não é homem, o nosso Deus não é menino, o nosso Deus é Deus. Se Ele nos chamou, e foi Ele que nos chamou, se foi Ele que nos ordenou, e foi Ele que nos ordenou,
faça o que ele te ordenou. Não repare para o vento. Ele manda esta palavra para ti. Tem de bom ânimo. Por que ele manda nós termos bom ânimo? Porque ele quer se apresentar a nós. Nosso Deus quer se apresentar a nós, mas para ele se apresentar a nós, nós temos que ter bom ânimo. Temos que viver em bom ânimo, animado, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. O interessante é que ele disse, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Diz as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, conta a mesma história, fala da mesma história. Diz que os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Em Marcos não fala que Pedro foi, mas em Mateus fala. O interessante é que quando Jesus se apresenta a nós, depois que nós se animamos, nós criamos ousadia, ficamos mais ousados e passamos a fazer o que nós nunca fazemos. Essa foi a história que Mateus falou a respeito de Pedro. Quando Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. Então nós criamos ousadia. Se Jesus está com muito tempo, irmãos, eu não sei quanto tempo, esse vento está vindo ao contrário, e Jesus não se apresentou ainda a você, por causa do seu desânimo, mas Jesus está se apresentando para você agora, através desta palavra, da palavra deste testemunho, do Evangelho, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Mateus, ele está se apresentando a você, e você está se animando, Jesus está se apresentando a você. É interessante que o nosso coração começa a ficar mais aquecido, mais fervoroso, nós criamos mais ousadia, isso é bom, muito bom. E foi o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro ficou ousado, é o mestre, eu vou andar por cima das águas. E Pedro começou a andar. Mas mesmo, irmãos, nós acreditando, ouvindo, vendo a presença de Deus em nossa vida, é interessante que o vento não deixa de soprar ao contrário, não, irmão. Ele vai continuar soprando ao contrário. Nós, por termos uma natureza da terra, por sermos terreno, né? Apesar de sermos espiritual, mas nós, por vir da terra, ter nascido da terra, sempre nós vamos observar a dificuldade. E foi o que Pedro fez, irmãos. Mas sentindo o vento forte, teve medo. O vento não cessou, irmão. O vento, ao contrário, não cessou. Pedro ouviu Jesus. Pedro se animou. Pedro conheceu Jesus. Nós conhecemos quando Jesus fala, nós conhecemos quando o mestre nos chama, não é verdade? Então o mestre te chama, o mestre falou com você, está falando com você, mas o vento, ao contrário, não cessou, não cessou. E Pedro deixou de prestar atenção no que Jesus tinha lhe falado, dizendo, vem, vem, vem. Diz as Escrituras Sagradas que, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Não deixa o medo te afundar. Não deixa o medo
te tirar do foco. Não deixa o medo te tirar da ordenância de Deus. Enquanto Pedro estava no barco, ele estava cumprindo a ordenância, seguindo em frente. Pedro saiu do barco para seguir outra ordenança. Veja bem, irmãos, o que entendo disso daí? Que Pedro passou a ir a um patamar mais elevado. Alguns continuaram no barco, mas Pedro não. Pedro disse: eu quero o sobrenatural, eu quero mais de Jesus. Só que o interessante, irmãos, que quando nós queremos mais de Jesus, mais dificuldades vão vir. Por quê? Porque não vai cessar. Não é porque nós estamos indo na direção que Jesus nos chamou para ir, que vai cessar, não. Não existe isso. Vai continuar o vento ao contrário, vai continuar o problema, vai continuar as dificuldades, vai continuar vindo as setas, vai continuar vindo coisas que nós nem imaginamos que nunca viriam sobre a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de todas as armaduras de Deus, as armaduras espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: buscai os melhores dons. Nós temos que estar revestido, nós temos que estar com os dons de Deus, nós temos que estar realmente no propósito em que Deus colocou no nosso coração. E Pedro, irmão, sentiu, diz as Escrituras Sagradas, que Pedro sentiu. Nós sentimos, irmãos. Nós não somos deuses. Nós sentimos. Nós sentimos os ventos vir ao contrário. Nós sentimos os problemas vir. Nós sentimos as dificuldades vir. Nós sentimos. Não tem perigo de nós não deixarmos de sentir. Nós sentimos. Não existe supercrente, meu irmão. Pedro aqui ouviu Jesus, Jesus tinha lhe dado outra ordenância, Pedro quis subir um patamar a mais, porque é querer, irmãos, não é obrigado. Jesus disse: vem. Jesus está dizendo para você: vem. Você quer? Vem. Você quer? Eu te dou, vem. Você quer o sobrenatural? Você quer subir? Vem. Você quer andar sobre o mar? Vem. Você quer passar pelo mar? Vem. Você quer chegar até a terra prometida? Vem. Você quer ser salvo? Vem. Você quer ser arrebatado? Vem. Vem. Deixa a tua cruz e siga-me. Temos que vir. Nós temos que sair do canto. Se nós queremos alcançar coisas que outras pessoas não alcançou, nós temos que sair do barco. Nós temos que ter coragem, nós temos que acreditar na voz do nosso Deus, na voz do nosso Senhor, no que Ele está falando. Saia do lugar. Saia da onde você está. Dê um passo. Desça. Interessante, meus irmãos, que diz assim, ó. E respondendo-lhe, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, tem que descer, meu irmão. Eu não sei quanto tempo está que você não desce mais. Tem que descer. Nós temos que descer, meu irmão. Eu não sei o que fez você desanimar. Esse vento que está vindo ao contrário, ele está vendo. Você está no caminho, ele está vendo. O vento veio ao contrário, ele está vendo. Mas desça. Desça. E Pedro desceu. E quando desceu, que caminhou, diz as Escrituras que ele sentiu de novo.
Descemos, caminhamos e sentimos também. Continuamos a sentir. Mas o interessante, irmãos, que diz as Escrituras Sagradas, desta maneira: mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: o Senhor estende a mão. Ele vê tua coragem, ele vê tua atitude. Ele sabe que você é ser humano, é frágil, sente. A estrutura se abala, a estrutura balança. Nós sentimos a pancada, nós sentimos o vento, nós sentimos as dificuldades. Mas Jesus Cristo, meu irmão, ele sempre ouve, porque ele ouviu Pedro. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva. Aleluia. Aleluia. Peça socorro a Jesus. Peça a Jesus para ser salvo. Não se afunde totalmente. Não se afunde totalmente. Antes de você se submergir totalmente, peça a Jesus dizendo: salva. Porque diz as Escrituras Sagradas: e logo Jesus estendeu a mão, segurou. Jesus está estendendo a mão para você. Jesus está segurando você para que você não venha afundar totalmente. Jesus está estendendo a mão para o teu ministério, na tua casa. Jesus está estendendo a mão para ti. É interessante, meus irmãos, que diz as Escrituras Sagradas, que Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvida que Deus está falando contigo. Não duvida que Deus te chamou, não duvida que Jesus te chamou, não duvida que você está no caminho certo, não duvida. Acredita. Por mais que você venha sentir, por mais que esteja fadigado, por mais que venha sentir, não duvida, acredita. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus é na tua vida, Deus é contigo, Deus é a teu favor, Deus é na tua casa. Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Deus vai trazer, aleluia. Deus vai fazer. Deus, aleluia, é Deus. Nós temos que crer que Deus é em nossa vida. Nós temos que crer que a luta vem, muitas das vezes, por parte do inimigo da nossa alma. A luta vem. E Deus está vendo nós no caminho certo, na direção certa, fazendo a sua vontade. Fique com esta palavra. Continue na ordenança de Deus, no caminho de Deus, na vontade de Deus. Continue fazendo o ide do Senhor. Continue ouvindo o que o Senhor falou contigo. Porque o momento certo, a hora certa, o tempo certo vai chegar. E este vento, ao contrário, vai cessar. E você vai dizer: verdadeiramente, Deus é Deus. Que Deus lhe abençoe. Se você gostou desta reflexão, curta, comente, compartilhe, para que outras pessoas venham se alimentar e se sentir mais fortificado na presença de Deus. Pai do Senhor para todos.